Notícia política mais importante do final de semana, de ontem para hoje, é a reunião do Partido Republicanos, em pleno domingo, para decidir quem seriam os candidatos ou os indicados como candidatos à presidência da Assembleia para 2 biênios. Para o primeiro biênio, deu Branco Mendes, foi escolhido Branco Mendes, numa disputa ali com Wilson Filho, mas a maioria foi em favor de Branco Mendes e ele acabou tendo consenso no final da reunião. Para o segundo biênio, Adriano Galdino voltando à presidência da Assembleia. Parece que depois da reunião, os deputados, os dirigentes, os 3 deputados e Hugo Mota, que é presidente do partido, foram à Granja Santana anunciar ao governador. A impressão que eu fiquei é que naquele momento estava se concluindo ali um dos acordos da campanha eleitoral, lá atrás, quando o Republicano selou ali a aliança com João, o apoio a João, já tinha colocado aí como uma das exigências permanecer na presidência da Assembleia, dessa distribuição de poder. Hoje tem João do PSB, uma força de centro-esquerda, Aguinaldo Ribeiro como o vice, o Republicanos na presidência da Assembleia. Tudo isso tem um olhar para 2026, quando aí se fecha assim, está começando um processo de renovação de gerações na política paraibana, já porque os políticos mais antigos não vão poder mais estar disputando eleições. De qualquer forma, de qualquer sorte, essa história de antecipação de eleições na Paraíba já vem de algum tempo, é um processo um pouco, eu vou usar uma expressão aqui feia, para que as pessoas possam entender. Um processo feio, não é democrático, no meu entendimento não é democrático. O processo está sendo uma definição com 55 dias para uma eleição, 365 mais 55, 420 dias para o segundo biênio, se antecipando um processo eleitoral. Isso é um trem atropelando a democracia, atropelando o processo democrático. Não é bacana, não é bacana. Isso, de certa forma, no meu entendimento, acaba sendo uma espécie de golpe no processo democrático. Não é aquele golpe de direita, golpe militar, golpe... Não é aquilo, não é esse feio, mais feio. Mas todo golpe é feio aqui para nós. Eu vou fechar logo assim. Por quê? Porque a eleição, o processo democrático, tem que levar em consideração o movimento das forças, a organização das forças sociais, das forças políticas, naquele momento da eleição. Quando você tem poder e você antecipa em 2 anos, você está tirando de outras forças o poder de se organizar e chegar lá. Não é bacana isso, um dia tem que acabar. Não é só na Paraíba, mas esse processo de antecipação de mesa tem que acabar, não é legal. Mas o Republicanos, eu acho que consolidou, diz que já tem 29 assinaturas na lista, massa, me parece, pelo menos para consenso nesse primeiro biênio. Bom, mas o programa, além desse assunto que eu estou trazendo aqui, esse comentário que faço, o programa de hoje vai conversar com a deputada Poliana Dutra, que foi candidata ao Senado há pouco tempo, terminou sendo um dos destaques da eleição e vai falar aqui sobre a eleição, mas vai falar também sobre luta das mulheres, sobre políticas públicas e outros assuntos que ela domina muito bem. Conversa agora com Poliana Dutra. Deputada, muito boa tarde, seja bem-vinda ao programa Tambaú Debate de hoje. Boa tarde, Josival, boa tarde a todos que fazem a TV Tambaú e, em especial, boa tarde à nossa Paraíba. Você acabou entrando, vamos dizer assim, no segundo tempo das eleições, né? Foi sua escolha para o Senado. Teve uma escolha de um candidato a senador que foi muito antecipada, mais de um ano antes, e a sua que foi de última hora, mas mesmo assim você acabou fazendo bem nas eleições, participando bem das eleições. Mas como é que é sua análise desse processo hoje? Você faria de novo, entraria de novo nessa mesma proposta, essa mesma ideia? Josival, eu sou deputada estadual, fui prefeita do município de Pombal, lá no sertão da Paraíba, e o meu diálogo foi com o sertão. Eu cheguei na Assembleia bem fruto do apelo popular, eu fiz uma gestão exitosa lá no sertão da Paraíba, eu fui presidente de um consórcio do Médio Piranhas, que é o rio lá que nos une, e de repente a região entendeu que era importante ter uma mulher sertaneja aqui na casa de Epitácio Pessoa. Eu vim para cá ocupar uma cadeira em nome do povo do sertão, em nome do povo da Paraíba também, de mulheres. A gente precisava pontuar pautas sertanejas, sertão que precisava também ser tratado como um todo aqui na Paraíba, no desenvolvimento. E de repente a gente começou a dialogar o meu mandato com a região sertaneja, com algumas bandeiras, e faz com que eu tenha um mandato exitoso. E de repente eu sou surpreendida pelo um apelo do governador, que na chapa do governador precisava ter uma mulher. Ora, nós somos a maioria do eleitorado, nós tínhamos algo a acrescentar nessa chapa. Nós, mulheres, vivenciamos mais
os bastidores dos serviços públicos, da saúde, da educação, da assistência social. Então, o governador entendeu que precisava de uma mulher para fazer essa interlocução, mas não de qualquer mulher. Uma mulher que acrescentasse na chapa a diversidade, a mulher paraibana. Eu não venho de oligarquias. Mas ali já se percebia que ia faltar tempo para sua campanha. Mesmo assim, você arriscou. Pois é. Na verdade, eu não luto só pelo mandato. Se fosse, eu teria sido deputada estadual, com certeza reeleita. Eu luto por direitos. Era importante ter essa voz da mulher paraibana, a mulher que dialoga com as mulheres que não têm sobrenome, que a gente não conhece. Essa voz que representasse a diversidade, do campo progressista, essa voz que fizesse a interlocução também da Paraíba com o então candidato, o presidente Lula, que naquele momento estava se colocando... Ainda assim, você acha que conseguiu fazer o seu discurso, passar a sua mensagem, mesmo faltando tempo para a campanha eleitoral? Com certeza, sem medo de errar. Se tivesse tido mais um tempinho, a gente tinha chegado lá. Na verdade, a partir do momento que a Paraíba me conheceu o nosso projeto, acabou a eleição. Eu cheguei exatamente faltando 45 dias. Eu dialogava com o Sertão, mas eu não dialogava com a Paraíba toda. Até porque eu tinha um compromisso com o Sertão para que ele fosse, pelo menos, colocado no eixo central do desenvolvimento do estado da Paraíba. Tinha um problema ali na campanha eleitoral, que era a candidatura de Ricardo Coutinho, que era flagrantemente inelegível, mas ele se manteve, era do campo da esquerda, do mesmo campo que você apoiava, que era o presidente Lula, enfim. Não foi possível dialogar de jeito nenhum naquele momento ali? Nós tentamos por várias vezes esse diálogo, até porque era um projeto de Senado, não é um projeto de uma pessoa só, é um projeto de Estado, é um projeto de partido. E o meu partido, o nosso campo entendeu que era importante a minha presença para compor essa chapa majoritária e que dialogasse com o campo progressista também, que não tivesse nenhum impedimento. Eu entro nessa chapa, apesar de ser na prorrogação do segundo tempo, mas eu entro sem impedimento na justiça, eu estava apta a disputar o Senado. Ricardo não. Ricardo tinha um projeto pessoal a resolver na justiça e precisava dessa vaga, dessa janela do Senado para se resolver. Era um projeto muito isolado da Paraíba. Claro que aí dividiu, né? Dividiu o nosso campo progressista, e é muito ruim. E ele não pensou que o presidente Lula precisaria dessa pessoa para fazer essa interlocução e dar essa tranquilidade. Na reta final da campanha, quando você começou a chamar a atenção, seu programa começou a chamar a atenção de que o voto em Ricardo poderia ser um voto perdido, você acabou sendo atacada de diversas formas no guia eleitoral também, no mesmo campo de esquerda. Você guarda algum rancor, alguma mágoa? Não é rancor, não. Alguma mágoa daqueles ataques? Não, eu não guardo nenhuma mágoa do ataque. Eu só acredito que a política ela pode ser tratada com pautas, com definições claras. Repare, eu fui prefeita do município pequeno, Ricardo foi um governador. Fui prefeito da capital, tinha muito mais bagagem política do que eu. Ele era para ter equilibrado o nível da campanha e não baixado. Mas eu sofri também outros ataques também. Isso é violência de gênero, é violência da mulher que a gente sofre na política por entrar, por não vir com padrinhos na política também. Então, esses ataques é típico de políticos machistas, autoritários, que não compreendem que a mulher pode disputar de igual tamanho. A gente ainda está falando de política, daqui a pouco eu vou falar de Sertão, mas a imprensa noticia que a senhora poderá vir, quer dizer, já é uma espécie de indicada de um campo de esquerda, de centro-esquerda da Paraíba para integrar o governo Lula. Assim, olha, se tiver um nome, se precisar de nome, está seu nome aqui, já foi indicada, e que isso poderá acontecer. Como é que anda esse processo? Tem essa perspectiva concreta? Já se abriu? Você já conversou com a comissão de transição? Como é que se encontra isso? Eu tenho um diálogo com o presidente Lula, não só da agora, mas um diálogo do passado. Eu era do PT, eu fui prefeita reeleita pelo Partido dos Trabalhadores. Na época, Lula era presidente do país. Dizem que Lula está dizendo assim, eu vou precisar de você. Quando ele diz assim a uma pessoa, é porque a pessoa já está no governo. Ele já disse isso, vou precisar de você, não? Ele já disse sim, até porque Lula tem uma dívida com o Nordeste brasileiro. O Nordeste foi importante nessa campanha de Lula. E ele não quer qualquer pessoa, né? Ele quer também favorecer o Nordeste com nomes de qualidade. Mulheres, nordestina. E a Paraíba ele tem um déficit com a Paraíba. O tempo todo o governador João Azevedo disse que ia votar no presidente Lula, mesmo sabendo que na Paraíba ele tinha outra indicação. Mas João permaneceu na íntegra, né, votando no presidente Lula mesmo assim. Então, além de tudo isso, né, da lealdade, da gratidão que na política se paga, a gente também está precisando dessa interlocução de obras de legado no Estado, que nos governos do PT foi o Estado que foi deixado a desejar. A Paraíba, ela precisa sim dessa interlocução mais forte, política. A Alckmin também, que é o vice-presidente, é do meu partido, do PSB, do partido de João Azevedo.
com certeza a gente vai ter um espaço a Paraíba no governo do presidente Lula, que pode ser que não seja eu também. Eu estou pronta a contribuir, sou uma soldada aqui. Se Lula disse a você que vai precisar de você, pode apostar que vai para o governo. A imprensa nacional toda está dizendo que ele não está dizendo assim, eu quero você ministro. Ele chega e diz assim, eu vou precisar de você. A pessoa já sabe que é uma senha que vai estar no governo. A gente fez uma interlocução importante com as políticas públicas na época do presidente Lula e Dilma lá em Pombal. Pra você ter uma ideia, em 2015 eu fui escolhida pelo Itamaraty para ir representar o Brasil na ONU. No aniversário de 70 anos da ONU. A ONU tem umas metas do milênio a colocar mundiais, essas metas. E eu peguei essas metas em Pombal como prefeita e municipalizei. Eram 8 metas centrais e dialogava com o mundo inteiro. E o Itamaraty entendeu que a minha cidade, na nossa gestão, foi a cidade que mais cumpriu esses indicadores sociais. E foi muito relevante para o município, para Paraíba, para o Brasil. A senhora está falando aí com uma coisa que é absolutamente verdadeira, que é o Nordeste, que não está precisando de uma atenção do governo federal em relação ao Nordeste, com planos, com projetos para colocar. E dentro da Paraíba, por exemplo, está vindo de Cajazeiras, outro dia, um líder empresarial de Cajazeiras, que é Alexandre Costas, ele escreveu que a Paraíba também tem um problema de que o sertão, ele fala o sertão como um todo, ele não fala região de Cajazeiras, mas ele diz que o sertão está esquecido e que o desenvolvimento está sendo concentrado nas grandes cidades de Campina Grande para cá. A senhora partilha dessa história de que falta um grande projeto, bons projetos de desenvolvimento para o sertão do estado da Paraíba? Eu passei o meu mandato todo, deputado estadual, provocando o governo do estado, provocando os economistas. Eu faço parte do Corecon, do Conselho de Economia do estado da Paraíba, apesar de não ser economista, mas sou da terra de Celso Furtado. A gente tem algo em comum, que é um fórum que discute o alto desenvolvimento do estado e a boa política do estado, formado por economistas, empresários e políticos no estado. E o sertão precisa sim ser tratado por inteiro nesse projeto de desenvolvimento do estado. Agora o Brasil, olha só o destino como é importante nesse momento. O nosso sertão, que sempre ficava à mercê do desenvolvimento, primeiro nas regiões centrais, João Pessoa e Campina, para depois ser o sertão, é o sertão hoje que vai fazer o grande engate. Eu dizia isso na eleição do Senado. Olha, eu quero ser essa voz sertaneja para dizer que o sertão da Paraíba agora, ele tem que estar no eixo. Ele tem as condições. Sim, porque ele tem as energias renováveis, né? O Brasil precisa de um tema para se engatar com o mundo. E as energias renováveis, o mundo inteiro hoje olha para a franja do Nordeste, que é o semiárido. Se você pegar o mapa das energias eólica e solar, é no Nordeste, é no semiárido que está. E aqui me parece que essa parte aí pelo menos está sendo executada. Muita coisa já está sendo executada. O governo do estado da Paraíba, ele colocou um ambiente favorável para isso. As empresas multinacionais chegaram na Paraíba, não é só porque o mapa dos ventos passa por aqui não, porque passa pelo semiárido todo. Foi porque o governador João tornou a Paraíba com um ambiente favorável para que as empresas pudessem vir para cá. Então, se você pegar a região de Coremas, você pegar a região ali de Santa Luzia, do Junco do Seridó, está produzindo energia hoje, que daqui uns dias a Paraíba está autossustentável com energia, e essa energia está indo para o sul e sudeste do país. Veja só, a gente passou a vida inteira dependendo do sul e do sudeste, e agora o sul e o sudeste, para as fábricas rodarem, vai depender da gente. Agora, o que é que esse ambiente, esse processo de implantação de energias renováveis no interior, como é que isso pode ajudar ao desenvolvimento humano daquela região? Porque, claro, vai precisar de mais emprego, vai precisar diversificar o desenvolvimento. Como é que isso pode ajudar mais? Veja, onde tem energia, onde tem água e onde tem terra, e onde tem terras férteis é onde a economia vai. Se você tem energias renováveis, a discutir. Se você tem água da transposição do São Francisco perenizada, se você tem mão de obra qualificada, porque a interiorização do ensino superior está lá, com cursos que dialogam, inclusive, com a vocação de lá. Agronomia, engenharia alimentar, que dialoga muito com o sertanejo. E se você tem terras férteis, então o desenvolvimento passa por lá, pelo sertão. A Paraíba não tem outro tema a tratar de desenvolvimento, a não ser o sertão, partindo do sertão, porque o ambiente favorável é hoje lá. Então, se a Paraíba olha nesse momento para aquela região que consegue lidar com as energias, olha, a gente está exportando energia para o país inteiro. E o mundo inteiro está de olho no semiárido. Em vez que o mundo quer se relacionar com algo sustentável. Esse será o tema central do governo Lula.
o Brasil, que oferece nesse momento sustentabilidade para o mundo. E se tiver uma pessoa lá para mostrar, aí é que vai ser melhor. Essa voz teria que ser de alguém sertanejo, que tem o registro disso, que vivenciou essa prática lá no sertão. Essa voz precisava ser de alguém sertanejo como eu, como você, que vivenciou o sol que castigou e agora o sol que traz essa grande oportunidade de desenvolvimento. E esse ambiente é o melhor arranjo para se você desenvolver qualquer coisa no estado, indústria, comércio, serviço, está lá no semiárido. Só alguma pergunta, tá, a gente já tem uns 4 minutos aqui da entrevista ainda, mas tem assim, você fez um discurso muito forte em relação a duas coisas, a questão da mulher e a questão, claro, do social, né, das políticas sociais que precisam ser colocadas. Apesar de ser maioria, a mulher ainda não participa efetivamente da política como se imagina, como é que deveria ocorrer. Esse processo, o que é que atrapalha esse processo da participação da mulher, sobretudo no interior do estado? Sosival, a gente não tem um ponto, só um único ponto que atrapalha isso. Primeiro, falta uma série histórica. A gente não tem muitas mulheres na política com histórico para a gente se inspirar. Esse é o primeiro ponto. Nós estamos criando e construindo um histórico de mulheres relevantes na política. Segundo, a gente tem as questões partidárias no estado que são muito fortes. Os partidos têm dono e não projetam muito bem a mulher para protagonizar. Geralmente a mulher é usada como laranja para ela pegar o fundo eleitoral dela e fazer com que potencialize candidaturas masculinas. Isso é o terceiro ponto. E o quarto ponto é que a mulher precisa, nesse momento, entender que a gente precisa acrescentar algo na política. Que temas ligados à mulher, o social, a própria economia também, a gente tem algo a acrescentar. Repare, bem rápido, tem um projeto que foi aprovado agora, recente, no Congresso Nacional, que o aparelho de mamografia para a mulher cadeirante, ele tem que ser agora flexível, que antes não era. Então, a mulher cadeirante não era possível fazer seu exame de mamografia porque o aparelho era alto. E quem discutiu isso foi mulheres. Então, as mulheres têm elemento intrínseco aí que a gente precisa estar na política, porque a gente vivencia mais isso. E é importante. Nesse final de semana, nesses últimos dias, nesse final de semana mesmo, saiu a notícia de que na Paraíba, saiu no Brasil inteiro, mas na Paraíba, 2021, o número de pessoas da extrema pobreza era muito grande, tinha voltado a ser enorme, uma participação. Como é que a senhora vê esse quadro? Acha que é possível recuperar novamente, acabar com no governo Lula, com certa rapidez, essa história desse quadro de extrema pobreza no Brasil e na Paraíba? Josival, esse tema é um tema que eu trabalhei muito como prefeita e até mesmo como deputada. A rede de proteção social no governo de Bolsonaro, ela foi completamente depenada, destruída e se limitou exclusivamente no dinheiro que era repassado no auxílio emergencial. Mas a pobreza não é só dinheiro. A pobreza é o cidadão que não tem casa, o cidadão que não tem qualificação profissional, por isso que ele não é inserido no mercado de trabalho, porque ele é analfabeto, não consegue avançar no melhor emprego. Então, a pobreza está ligada com uma série de fatores, com as políticas públicas que dialogam na periferia. Se você tira todas essas políticas públicas e dá o dinheiro somente no cartão para a mulher, ela não vai conseguir sobreviver, porque ela vai ter o dinheiro, mas não vai ter a creche para deixar o filho, não vai ter a merenda escolar para alimentar o filho, não vai ter a habitação, casa própria, vai continuar morando na periferia, não vai ter acesso à energia elétrica, à água potável. Então, a pobreza é uma série de fatores que fazia com que aquele Bolsa Família, que embora tivesse um valor menor, mas ele tinha um aparato social, que era o recurso, mas tinha as condicionalidades. A criança era obrigada a estar com a frequência escolar de 85% na escola, com cartão de vacina em dia. Com isso, já ia conseguindo solucionar alguns gargalos crônicos na sociedade. E, além do mais, ela estava no cadastro único, que lá no cadastramento único, a pessoa que geria o programa ia observar que ela não tinha moradia. Por isso que tinha Minha Casa Minha Vida, que dava acesso à moradia. Ela não tinha rede de esgoto. Por isso que a FUNASA tinha o programa do PAC, das obras estruturantes, que iam corrigindo gargalho, mas ia tirando o cidadão daquela situação de vulnerabilidade social. E a inclusão produtiva, que fazia parte do Fome Zero, onde incluía o campo que produzia, a cidade que se alimentava e todo o amparado com os CRAs, que eram os Centros de Referência da Assistência Social, que olhava o cidadão, o individual e o social no ambiente que ele existe. Então, todo esse amparado foi muito importante no programa Fome Zero, que a partir de agora o presidente Lula vai ter uma dificuldade enorme para que esse orçamento de agora seja tirado do teto do gasto, não só o auxílio, mas a série de políticas públicas para tornar esse cidadão protagonista. Deputada, muito obrigado por sua presença no programa Tá Bom Debate. É curto, mas a conversa é boa. Obrigado por você. Eu é que agradeço e quero deixar um abraço para o povo da nossa Paraíba. Um abraço. Bom, nós agradecemos a deputada Paulina Dutra, agradecendo a sua presença no programa de hoje, e amanhã estaremos de volta aqui com mais um Tá Bom Debate.